Olá, bom dia, bem-vindos. Estamos chegando com o Jornal da Manhã, edição Presidente Prudente. As informações da região de Presidente Prudente é aquelas nacionais ou internacionais que têm impactos diretos aqui para a nossa região. Conosco os comentaristas Adolfo Padilha, Dilson Breviglieri e também William Fernandes, direto de Curitiba. Olá, Eudes Figueiredo e ouvintes do Jornal da Manhã, e o meu destaque hoje fica por conta da briga das redes de supermercados, principalmente no estado de São Paulo, com os fornecedores por conta do aumento de preços, de toda a cadeia de produção, influenciada aí pela alta do dólar e também pelo aumento das exportações, principalmente para a China. Olá, Eudes, bom dia Padilha, bom dia William e também bom dia a você, ouvinte e telespectador do Jornal da Manhã, edição Presidente Prudente. Bom dia, Eudes, bom dia, Will, bom dia, Dilson, a todos os ouvintes aqui da Jovem Pan. Eu acho que hoje é uma homenagem, Ontem, dia dos nossos amigos veterinários, temos tantos amigos aí, em nome do Ricardo e da sua esposa Daniela, a gente manda um abraço a todos os amigos veterinários, Benito, enfim, tem um monte de gente aí, Cristiane, um monte de amigos que exercem essa profissão, que cuida dos nossos animais. E o outro destaque que eu queria dar é a condenação do Dallagnol, que é um absurdo. Veja bem, o Conselho Nacional do Ministério Público condenou ele porque ele fez um ataque a um senador, um comentário no Twitter contra Renan Calheiros, Tem a ficha mais suja do que pau de galinheiro, para dizer a verdade. E qual foi a conclusão? De que por ele estar num cargo de garantias e estabilidades, ele não deveria emitir opiniões públicas. Aí eu pergunto, vale o mesmo tratamento para os ministros do STF que vivem emitindo opinião, principalmente sobre o cargo de presidente da República? É o duplo padrão do julgamento. Infelizmente, o judiciário brasileiro ainda tem muito que caminhar. Dallagnol hoje é um dos heróis nacionais que nós temos, junto com toda a equipe da Lava Jato, que fez um limpa, mas precisa continuar fazendo e fazer muito mais ainda por todos nós brasileiros. Desenvolvida pela farmacêutica AstraZeneca e também pela Universidade de Oxford, uma das principais candidatas à vacina contra o coronavírus, teve experimentos interrompidos após o adoecimento de um paciente que vinha recebendo a imunização em um estudo. Bom, pessoal, uma notícia nem tão boa, até porque há uma esperança grande na produção da vacina contra o coronavírus, mas infelizmente isso faz parte do processo, até porque o desenvolvimento de vacinas às vezes levam anos para serem concluídos, todos os testes, todas as validações até que a vacina seja liberada no mercado. E isso infelizmente aconteceu com a vacina de Oxford, que foi interrompida depois do adoecimento aí de alguns pacientes durante a fase de testes. Essa vacina é desenvolvida pela Universidade de Oxford em parceria com a farmacêutica AstraZeneca e também existe uma parceria da Fiocruz aqui no Brasil para o desenvolvimento e a produção dessa vacina. Ela já tinha passado pela fase 1 e 2, mas depois de alguns voluntários adoecerem durante o processo de testes, ele foi interrompido para que pesquisas e novos testes sejam feitos para descobrir a causa, os problemas que aconteceram aí durante o desenvolvimento da vacina. É uma notícia ruim para quem aguarda o desenvolvimento, mas é claro, existem outras vacinas desenvolvidas por outras instituições, como por exemplo a vacina russa, que está sendo testada aqui no Paraná em parceria com o governo do estado. Vale lembrar que esses problemas, são esses problemas que aparecem durante os testes de medicamentos ou vacinas são normais e a Universidade de Oxford informou que os testes devem ser retomados em alguns dias. Supermercados brigam por preços e devem comprar apenas o necessário em São Paulo. Os aumentos de preços dos alimentos ocorrem por causa da desvalorização do real em relação ao dólar e pela forte demanda externa da China. Bom, e a Associação Paulista de Supermercados vem orientando os seus associados a comprarem apenas o necessário, devido a uma queda de braço que já dura mais de 15 dias com os fornecedores devido ao grande aumento de preços aí na cadeia, de produção e distribuição. Isso acontece principalmente pela desvalorização do real frente ao dólar, Isso deixa os produtos brasileiros mais baratos no exterior e pelo apetite voraz por compras da China,
que vem levando boa parte das exportações brasileiras. Isso acaba refletindo em toda a cadeia de produção aqui no Brasil, com empresas exportando mais, né, com menos produto disponível aqui para o país. É claro que tem muitos fatores, né, de macroeconomia, muitas coisas que influenciam nesse aumento de preços, e a gente vê essa briga agora da Associação Paulista de Supermercados com a cadeia de fornecedores, né, os mercados que estão comprando apenas o necessário para tentar segurar esse aumento de preços para o consumidor. E é claro, o consumidor final já percebeu esse aumento principalmente de produtos básicos como arroz, feijão, entre outros itens. Mas já era um aumento esperado, principalmente por conta da desvalorização do real. Muitos países, a Argentina, por exemplo, que produz muitos produtos que o Brasil compra, vem passando por uma crise gigantesca, com problemas de exportação, de produção, com nacionalização de empresas, né? O Brasil hoje importa boa parte do trigo que consome da Argentina, e isso acaba influenciando nos preços dos produtos. E também o arroz, que é o grande vilão da vez, né? Nós sempre, em várias crises, nós temos os vilões, e dessa vez o arroz é o grande vilão, com os supermercados vendendo aí pacotes de 5 quilos a até R$25. Essa é uma situação que tende a melhorar, né, com o passar do tempo. Imagino que até o final do ano, com o aumento da produção, com a economia voltando, ou pelo menos tentando voltar ao normal, a tendência é que os preços comecem a cair, e para nós, meros mortais consumidores comuns, o que nos resta é tentar substituir alguns produtos e fazer muita pesquisa para encontrar produtos similares, né, com preço mais barato, uma marca mais barata, ou então até substituir o arroz, quem sabe, pelo macarrão, embora essa não seja uma alternativa muito prática para um país que tem como símbolo o arroz e o feijão. É uma questão delicada, porque se trata de um mercado da macroeconomia, né? Não é uma coisa, por exemplo, que o governo pode determinar o valor das coisas ou tabelar, já que nós defendemos uma economia liberal, e o governo é um governo de propostas liberais na economia. Com esse preço do dólar, a China consumindo do jeito que está consumindo, começa a faltar, e quando falta aqui começa a subir o preço devido à demanda da procura. Mas tem uma iniciativa, pelo menos para que os produtos da cesta básica aí, eles não subam tanto. E a gente espera ter um entendimento geral, né, de todo mundo que se envolve nessa cadeia produtiva, até a distribuição para chegar às nossas mesas, para que o Brasil consiga, como a gente já disse aqui em outros comentários, ter um equilíbrio econômico para sair dessa crise. Mas é uma competição complicada. E veja bem, o mercado também que adotar a política de ter preços melhores, principalmente nos produtos de cesta básicas, ele também cria uma empatia com a população, né? O seu cliente começa a entender que ele é um mercado que favorece um preço melhor. Com isso ele atrai clientela para dentro do seu estabelecimento, e com isso ele também pode vender produtos que têm um valor agregado maior, consequentemente uma margem melhor para ele de lucro. Então tudo também é uma estratégia de marketing, é uma estratégia de venda. Mas a gente espera que chegue no equilíbrio, porque realmente algumas coisas aí estão deixando o prato de cada dia cada vez mais pesado, né? E a cesta básica imprudente disparou e atingiu o teto de R$745. Arroz, tomate, feijão e ovos ficam ainda mais caros nos mercados. Eu acho que o momento agora é que todos possam se unir, né? Supermercados, produtores hortifrutigranjeiros, serviços, porque a união de todos fará com que a gente possa passar mais rápido pela crise que está permeando por conta dessa pandemia. E esses preços abusivos nas gôndolas do supermercado, no momento que a população está desprovida de dinheiro para poder comprar alimentos, realmente é um contraditório. Há aí um pedido do presidente da República, do Jair Messias Bolsonaro, de que os atacadistas, supermercadistas possam entrar em um acordo e minimizar aí a aplicação de preços mais altos comparativos a 5, 6 meses atrás. São produtos essenciais da nossa cesta básica, né, envolvendo aí arroz, feijão, ovos, tomate, hortifrutigranjeiros, enfim. São produtos essenciais para que uma família possa se manter alimentada com o mínimo possível, né? Nada de exageros. Portanto, se os supermercados não começarem a pensar diferente
e todos numa força só começar a trabalhar juntos para que a redução de preço e que esses índices abusivos não possam ser aplicados de uma maneira como está sendo aplicado agora, é muito bom para todos, é muito bom para o país e também é certamente a população hoje mais esclarecida, com muito mais informação à sua mão, pode também aplicar atitudes e deixar de comprar determinados produtos que vão ficar encalhados nas gôndolas por conta dessas atitudes aí dos mercadistas, também dos serviços, né? A empresa de transportes Prudente Urbano foi notificada sobre ticket atrasado. O salário será escalonado. A concessionária Prudente Urbano foi então notificada esta semana sobre a decisão da juíza da primeira vara do trabalho de Presidente Prudente, Nelma Pedrosa Godoy Santana Ferreira, que fixou o prazo de 48 horas para o pagamento do valor integral do Vale Alimentação a todos os funcionários. Olha, nós já dissemos em outros comentários aqui que a crise pegou todo mundo, né? E não foi diferente com a empresa de ônibus. A empresa de ônibus, ela tem um volume diário de frequência, ela tem os benefícios que ela tem que dar por obrigação legal, ela tem repasses da prefeitura que ela tem que receber, enfim, junta um monte de coisa. Mas a única dica que eu dou aqui para os trabalhadores da empresa é calma. Agora é hora de ter calma. Pelo que a gente entendeu da matéria, a empresa não se negou a pagar. A empresa quer pagar e está pagando, né? Vai ser de uma forma escalonada, mas está pagando. Cuidado com a empolgação do sindicato. Nós temos exemplos de usinas aqui da região que o sindicato apertou, que o dono simplesmente foi lá, desligou a chave, fechou a porta e ficou quase 1.000 pessoas desempregadas. Então, muito cuidado. É melhor estar pingando, recebendo até as coisas se equilibrarem, porque até então a empresa sempre pagou certinho, e manter o emprego e manter o sustento da família. É apenas uma dica que eu dou aqui para todo mundo. Pois é, a gente sempre chama a atenção para a questão do transporte urbano de Presidente Prudente. Quando a gente fala aqui, é mais um capítulo da história da novela da Prudente Urbano, né? Que foi notificada agora porque não está cumprindo aí com algumas obrigações, que é o ticket de alimentação, o ticket atrasado, o salário também, de uma certa forma, será escalonado para os seus trabalhadores. É mais um outro ponto que eu acabei de dizer anteriormente. A gente tem que fazer uma força de uma união para que todos possam, de uma certa forma, atravessar da maneira menos pesada possível pela situação que nós estamos vivendo hoje. Uma situação atípica de pandemia. A decisão da liminar que impõe uma multa de 50% do salário mínimo em favor de cada empregado prejudicado, numa empresa que já vem sofrendo muito pela falta de recursos no seu caixa, a diminuição dos passageiros nos seus ônibus, enfim, uma série de problemas ocasionados aí para a empresa Transporte Urbano. Tivemos aí algumas coisas favoráveis, que foi a forma mais plausível que foi encontrada, por exemplo, no pagamento do Imposto sobre o Serviço, ISS, que eles têm até o dia 31 de dezembro para poder quitar esses tributos, esses impostos junto à prefeitura. Agora, eu acho que também a prefeitura, os trabalhadores, o sindicato, enfim, todos temos que pensar de uma forma que essa empresa também não seja só ela única penalizada. Eu sei que os seus trabalhadores estão passando por momentos extremamente difíceis, mas é o reflexo direto de uma empresa que também está sofrendo demais. Temos que encontrar uma solução mais plausível também para essa situação do nosso transporte urbano aqui em Presidente Prudente. E a Prefeitura de Presidente Prudente tenta regulamentar a atividade em bares, restaurantes e similares até às 22 horas. O município protocolou, junto ao Tribunal de Justiça, um efeito suspensivo para possibilitar a regulamentação de horários do setor. Esse é outro daqueles absurdos, né? Qual parte da ciência alguém já viu que o vírus ataca mais em determinado período do dia, meu Deus do céu? Onde que está essa explicação? Onde que está a explicação que depois das 17 horas é mais fácil se contaminar do que antes das 17 horas? Onde é que está a explicação se no supermercado ou na agência bancária não se contamina, então em outros lugares que estavam fechados não podia abrir e ia se contaminar? Então os absurdos ainda, falta bom senso. Claro, qual é o problema? Não deixar os restaurantes e bares abrirem após as 17 horas seria a mesma coisa que pegar as lojas e proibirem elas de abrirem durante o dia.
Quem vai no bar antes das 17 horas? Só quem não trabalha. Quem trabalha, quem tem suas obrigações, só pode ir ao bar depois das 18 horas, inclusive. Então, qual é o problema do bar ficar aberto das 18 às 22 horas, em vez de ficar durante o dia? Essa pandemia, além de muitas coisas, ela ensinou também outras coisas. Como a gente tem gente estúpida definindo o futuro da gente em cargos que não deveriam estar ocupando. Pois é, a prefeitura está tentando regulamentar aí a atividade em bares, restaurantes e também em similares até às 22 horas. Pois é, agora com a fase amarela passando para 8 horas de atendimento, indo até às 22 horas, seria, de uma certa forma, um ponto positivo a mais para o segmento, que vem sofrendo muito. Nós já vimos aí 170 dias a ação que a União dos proprietários de bares, lanchonetes, restaurantes estão fazendo aqui em Presidente Prudente. Enfim, esse é um setor que realmente precisa de uma atenção muito mais atenta dos nossos governantes e nós temos que também esperar que essa ação que a Prefeitura está tentando pleitear junto ao Tribunal de Justiça possa ser também adequada à Presidente Prudente, assim como foi feito já em outras cidades. Quem sabe até a gente pular aí os 14 dias que são necessários para que esses estabelecimentos possam passar a atender até às 22 horas. Nós temos certeza que os empresários do segmento estão atentos aí às necessidades de manter uma mesa distante da outra, um espaçamento maior dentro dos seus estabelecimentos, não haver aglomerações, a higienização adequada, enfim, as atitudes necessárias para que nós não podemos ter aí um aumento de casos por estarmos na fase amarela e para não podemos regredir também. Então, acho que aí também é uma questão de bom senso do próprio tribunal, que vai ter que pensar também na questão econômica desse segmento que está sendo penalizado de uma forma bastante expressiva. E olha só, 13,3 milhões de alunos da rede municipal ainda não têm data para voltar à escola, segundo uma pesquisa. O levantamento com 4.272 redes pelo país aponta que 60% delas ainda não desenvolveu protocolos sanitários para receber os alunos e 11% tem data para reabrir as salas de aulas. É um tema complicado, né? É um tema que envolve muitas responsabilidades. Foi colocado tanto medo, tanto pânico pela mídia aí, pelos seguidores do berrante virtual, que realmente fica como que você chama para responsabilidade a escola, por exemplo. Como que você chama para responsabilidade o professor, o prefeito, que até agora pôde mandar muito pouco, porque os governadores dominaram todas as decisões por igual. No estado como São Paulo, por exemplo, o rei Dória, na capital, ele determinou tudo o que tinha que ser no seu reinado, não se importando se uma cidade tinha menos ou mais leitos, menos ou mais pessoas, enfim. Como agora cobrar essa responsabilidade deles? Eu sou a favor do retorno às aulas já há algum tempo. Eu já disse, tem que criar um protocolo, diminui o número. Eu preferia meu filho estar indo 2, 3 vezes por semana na aula presencial do que ficar a semana toda como já está, ou tanto tempo, são mais aí de 150 dias sem aulas, né? Eu acho que o perigo maior já passou. Eu acho que hoje tem mais conhecimentos um pouco sobre a contaminação. Então poderia sim retornar aos poucos, claro, para não jogar essa responsabilidade no colo de quem até agora não pôde tomar decisão nenhuma, e aos poucos ir retornando à volta às aulas, mas é difícil você cobrar uma posição. Eu, como pai de uma criança de 11 anos e de uma filha de 18 anos, eu acho que eles deveriam voltar às aulas da forma que eu falei, num protocolo, com menos pessoas, pelo menos 3 vezes por semana, e fazendo um ciclo dentro das salas de aulas, X alunos num dia, X alunos no outro dia, e assim por diante. Mas vamos aguardar. E o que é preciso fazer urgente é tomar uma decisão para que a vida volte ao normal. E a gente tem que pensar também que as crianças, eu já disse aqui anteriormente, as crianças, por mais que elas possam estar adequadas às questões que a pandemia nos impôs, que é a questão de álcool em gel, de não aglomeração, de não estar se abraçando, de se juntando em grupinhos, essa é uma questão que seria um pouco tanto difícil para que as crianças possam, de uma certa forma, seguir essa regra, né? E, por outro lado, também, nós temos que pensar que os pais, quais são os pais que estão querendo que os seus filhos voltem? Eu acredito que uma grande minoria
da maioria desses 13,3 milhões de alunos que estarão aí à volta às aulas. Alguns municípios já decretaram que a volta às aulas será só no ano que vem, né? A previsão de alguns municípios que já estão aí com a preocupação mais acentuada, com cuidados mais acentuados, e eles não vão voltar mais este ano, né? Já é uma decisão de algumas escolas que esses alunos não voltarão mais às aulas por conta da Covid-19. Eu, particularmente, concordo, porque o vírus está aí, ele é um vírus bastante agressivo, ele tem uma repercussão muito rápida e o contágio é muito rápido. Então, seria mais interessante a gente pensar um pouco mais se essa quantidade estrondosa de alunos deve ou não voltar às aulas. Eu acredito que não deveria voltar. Governador do estado de São Paulo, João Dória, afirmou que o PIB de São Paulo voltou ao patamar de antes da pandemia. O Produto Interno Bruto começou a se recuperar e voltou ao mesmo nível de janeiro deste ano, segundo o João Dória. O governo quer reforma administrativa, pacote de privatizações e investimento em 14 polos econômicos para impulsionar a retomada. Olha, nós somos críticos ao governador João Dória aqui há muito tempo. Diante de tantas coisas, de tantas ações equivocadas que ele tomou durante a pandemia. Mas não podemos negar que esse pacote de privatizações que ele apresentou para o Estado é muito bom. A gente que quer uma economia liberal, a gente que quer um Estado pujante mais ainda, isso é de muito interesse, principalmente dos grandes investidores internacionais. E não adianta, o Brasil não cresce, o Estado não cresce se não vier dinheiro de fora. Já por outro lado, o BIP paulista voltar ao normal não é nenhuma demanda do governador de São Paulo. Não é nenhuma ação específica do governador de São Paulo. O estado de São Paulo é o coração desse Brasil, é o coração do país. Sempre impulsionou a nossa economia. Por si só ele vai sozinho. Ele depende de toda uma macroeconomia mundial para isso, e principalmente também de uma economia aqui dentro do Brasil para começar a retomar. Isso era natural que acontecesse. Está acontecendo a nível federal e vai acontecer a nível estadual. E que São Paulo se coloque novamente no caminho que ele sempre teve, que foi a grande locomotiva do estado de São Paulo a puxar a nossa economia, gerar emprego, gerar riqueza. Porque podemos não gostar do governador, mas antes de tudo gostamos do nosso estado, antes de tudo somos paulistas e antes de tudo queremos ver um estado pujante. Porque governador passa, deputado passa, mas o Brasil continua. E é isso que a gente tem que torcer. Não importa quem esteja lá. Vamos criticar quando tem que criticar, mas vamos torcer quando tem que torcer, porque se der certo, dá certo para todos nós. Pois é. O nosso governador está afirmando que o PIB de São Paulo voltou ao patamar de antes da pandemia. Agora, qual é o motivo que leva o nosso governador a afirmar e não mostrarem quais são os dados que são apresentados, de que forma que ele conseguiu apurar esses dados? Nós temos aí que ficar bastante atentos, porque há rumores que o governador está tentando abrir o estado de São Paulo para investidores chineses e investidores também de outros países, mas a grande maioria são dos chineses. Porque no meio da pandemia, a gente recebeu notícias de que empresas voltadas ao segmento de cereais, como a soja aqui no Paraná, o Porto de Paranaguá, enfim, uma série de empresas que são estratégias foram vendidas para a China. De que maneira essas empresas foram vendidas para este país? Quais foram as atividades que eles aplicaram para poder entrar dentro do Brasil num momento de delicadeza? Dizem que tem muita relação com o governador, com os empresários chineses. E pelo que o governador tem falado, ele admira muito o povo chinês, ele admira muito a forma que o chinês trabalha, como o chinês é dedicado ao trabalho, mas também o chinês é dedicado também a abocanhar mercados de uma forma bastante duvidosa, né? Então, quando o governador começa a afirmar que nós tivemos aí esses números bastante positivos, um crescimento estimado de 2,1% em julho, além da alta de 4,5% em maio e de 5,5% em junho, pois é. Então, eu espero que o governador aponte e demonstre esse crescimento com dados comprovados para que a gente possa realmente acreditar nele, né?
Muito bem, é isso aí. Estamos ficando por aqui com o Jornal da Manhã, edição desta quinta-feira, dia 10 de setembro de 2020. Voltamos a qualquer momento aqui na programação da Jovem Pan ou amanhã a partir das 7h30 da manhã com mais um Jornal da Manhã da Jovem Pan, edição Presidente Prudente Região. Valeu!